Não. Olá, bom dia. Eu sou a Simone, professora de literatura. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos trabalhar sobre realismo em Portugal. Antes de começar a nossa aula virtual, o que é necessário? Que vocês registrem as principais autores, o contexto histórico, as características e também as principais pontos importantes do realismo. Para sair bem na avaliação, que será no dia 20 de agosto, né? Na próxima sexta-feira. E uma outra coisa também, que vocês anotem o seu nome, a série e a turma. Combinado? Se acaso tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Combinado? Um grande abraço para vocês e vamos lá. Então, realismo em Portugal. O objetivo da nossa aula é reconhecer o contexto histórico, característica, principais autores e obras do realismo em Portugal. Vimos aí na imagem, né, trabalhadores, uma mulher, né, catadora de trigo. Então, o realismo retrata muito isso sobre a realidade, né, o cotidiano das pessoas. Realismo aconteceu, né, a origem, que é na França, segunda metade do século XIX, aparece em primeiro lugar na pintura com Gustave Courbet, em 1852. Em terceiro, com a Madame Bovary, a primeira obra realista francesa de Gustave Flaubert, em 1856. Coloquei um paralelo para vocês, para ficar mais fácil entendimento, né? Que é o romantismo e o realismo. No romantismo, acontece a fantasia e a imaginação criadora. No realismo, a documentação da realidade. No romantismo, vimos, né? O improviso, o exagero, enquanto no realismo, a criação reflexiva e a análise crítica. No romantismo, retrata o eu do artista, retrata a vida social, enquanto no realismo, retrata a vida social, o cotidiano das pessoas. No romantismo, a sensibilidade excessiva, melancólica, enquanto no realismo, a impassibilidade, o antissentimentalismo, mais objetivo, né? Idealismo e a religiosidade, o positivismo e o materialismo, o espírito deísta, enquanto no realismo, os ideais republicanos. Sabemos que no romantismo estava na época da monarquia, enquanto no realismo vai entrar, né, os ideais republicanos. No romantismo temos o espírito deísta, temas, agora no realismo, temas contemporâneos da atualidade do século XIX. Preferência por temas históricos, enquanto no realismo vemos personagens vulgares, o homem comum. No romantismo vemos personagens extraordinários, semideuses, enquanto no realismo vemos personagens vulgares e homens comuns. Sentimentos nobres, enquanto no realismo, instintos perversos ou sádicos. No romantismo, a dignidade moral do homem, enquanto no realismo, heróis ambiciosos, egoístas, desumanos. Então, vimos que a forma do realismo é mais real, é o nosso dia a dia. Vemos que temos, né, pessoas egoístas, ambiciosas, desumanas, enquanto no romantismo temos pessoas vistas como semideuses perfeitas, e sabemos que isso não existe, né? Somos humanos, temos a qualidade e temos também os defeitos.
No romantismo, o predomínio muito do lirismo, enquanto no realismo é o predomínio da novela, do romance documental. O contexto histórico. O movimento realista português surge a partir de 1860, com o descontentamento de um grupo de estudantes inconformados com o atraso cultural e intelectual do país, em meio à disputa entre dois grupos políticos, o Partido Progressista, de ideologia liberal, e o Partido Regenerador, de base aristocrática e conservadora. A questão Coimbra. A questão surge quando o poeta Feliciano de Castilho começava a criticar os escritores da Nova Ideia e outro escritor, o Antério de Quental, que responde a essas críticas apontando o provincianismo, a insignificância e a futilidade da poesia romântica. Provincianismo significa o que? Atraso, qualquer modo de pensar considerado atrasado para os habitantes dos grandes centros urbanos. Influências para o realismo português, que é os ideais, né? Que aconteceu na parte do cientifismo, que era o uso de teorias científicas, filosóficas, como o determinismo, evolucionismo e a psicologia o positivismo. A linguagem é direta, né? Então, vem o eixo com a dialética, que influencia muito a prosa realista, o Proudhon, que é o socialismo utópico, Renan e o seu anticlericalismo. Características. Desculpa aí. Características é o ataque aos valores do romantismo, objetivismo, cientifismo, linguagem culta e direta, foco nos ideais revolucionários, destaque das pessoas comuns para a vida cotidiana, oposição ao sentimentalismo e negação dos sentimentos e a mulher não idealizada, que no romantismo encontramos a mulher perfeita, bela, enquanto no realismo percebemos a mulher não idealizada, que é o real. Materialismo e busca pela realidade dos fatos. Rejeição à monarquia e ao clero, eles estão, nessa época aí, está vindo a parte de ideais republicanos, né? Eles estavam insatisfeitos com a monarquia e também com a igreja. Valores do realismo. É o engajamento social e político, novas ideologias, retrato fiel da sociedade, crítica às instituições, padre e o casamento, e transformar a realidade. O Antério de Quental, Açores, né, que é nasceu 18 de abril de 1842 e faleceu 11 de setembro de 1891. Ele é o principal mentor dos escritores realistas portugueses. Seus textos oscilam entre um romantismo bastante religioso e um realismo que busca a igualdade e a dignidade humana, uma poesia com alto rigor técnico simbólico. Póvoa de Varzim, 24, essa de Queiroz, né, que nasceu em Póvoa de Varzim, 24 de novembro de 1845 a 16 de agosto de 1900.
principal escritor da prosa realista, critica as instituições familiares, a igreja, os políticos, o atraso cultural do país, e suas obras apresentam personagens burgueses como ignorantes, hipócritas e com educação cheia de vícios, sem conteúdo a criticar as estruturas sociais. Autor do Primo Basílio. Autores importantes: Cesário Verde, 1855 a 1886, Guerra do Junqueiro, 1850 a 1923, e Teófilo Braga, 1843 a 1924. Bom, eu tentei passar para vocês do realismo, né, as principais características, e tento, na próxima aula, mostrar para vocês, né, que mais profundamente, ok? Por hoje é só, um grande abraço para vocês.